A distância tá boa, não tá? Tá bom. Pô, mas essa sua voz aí... Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Apresentação, Gesiel Lopes. Alô, meus amigos da grande rede, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao Podiaclep, o podcast da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Pará. Esse ano de 2023, estamos aí com 54 anos. Em janeiro, dia 11, 55 anos da CLEP. E eu já quero convidar você, já estou convidando aqui o meu entrevistado de hoje, porque no dia 13 de janeiro vamos ter a comemoração, lógico, lá na sede da CLEP, dos 55 anos da ACLEP, Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Estado do Pará. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a curtir, comentar, compartilhar, enfim, fazer e acontecer aqui no canal da ACLEP. Você pode seguir também a ACLEP no Instagram, @ACLEPOficial, e participar conosco aí nas redes sociais. Hoje nós vamos bater um papo com mais um daquele que marcou a sua história no rádio, marcou a sua história na comunicação paraense, e não só em Belém, mas também no interior, e como marcou. Vamos abrir a tela para ele, dos estúdios, das cabines para os tribunais. Eu estou com uma excelência, sua excelência, meu querido Tadeu Matos. Aliás, que antes do Tadeu vem o Herbert, né? Herbert Tadeu Matos. Que satisfação receber você aqui, Tadeu. Gesiel, a satisfação é recíproca. E o convite é honroso para nós, não é? O que temos a dizer é isso, então, o nosso muito obrigado por nos propiciar esses momentos felizes aqui que nós estamos sentindo. Eu é que agradeço. E é interessante que lá na CLEP, e não só lá na CLEP, mas na história da CLEP, você está lá como um dos fundadores da CLEP, né? Tem uma placa lá que coloca lá o seu nome, né? Como um dos fundadores dessa associação há 54 anos. Pois é, rapaz, estávamos... Quer dizer, olha aí, a matemática aí já está um tanto esquecida, mas eu estaria o quê? Com 22, 23 anos. Olha, nós temos até aqui uma imagem, olha só, dos fundadores homenageados, né? Deixa eu ler aqui. Rapaz, essa produção aqui da órbita é fantástica. Olha, nós estamos falando aqui, ela está colocando lá. Estamos testemunhando. Olha, fundadores homenageados. Isso aqui é uma matéria, acredito, que do nosso querido Expedito Leal, né? Por ocasião da realização do Torneio da Comunicação, promoção da ACLEP, dia 12 de setembro, foi prestada homenagem aos seus fundadores, em número de 20. A homenagem constituiu de um artístico diploma em papel couché que perpetuará os agradecimentos da ACLEP àqueles que em 1969, ou seja, na época dessa matéria aí, a ACLEP tinha 36 anos, uniram forças para fundar a Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Pará. Eis os homenageados: Edgar Augusto, Nizomar Brito, Carlos Estácio, Carlos Castilho, Cláudio Guimarães, Hélio Nascimento, Herbert Tadeu Matos, Moacir de Castro Drago, Oswaldo Monteiro, Jair Gouveia, Domingos Silva, Carlos Monteiro, Guilherme Jarbas, Meireles Faial, Sérgio Delgado de Moraes, Edir de Paiva Proença, e tem outros nomes que a gente não está conseguindo, porque pelo recorte aí nós não estamos pegando, né? Mas nós temos ainda Sérgio Delgado de Moraes, Edir de Paiva Proença, tem aqui João Álvaro também, Aquele Alberto antes Pires deve ser o Nunes, Imar né? Nunes, não é? Imar Alberto Pires Nunes, Isso. não é o saudoso Imar Nunes? Deve ser. Deve ser, né? Os 4 últimos são falecidos e dessa forma foram representados por parentes. Tá aí. E aí aparece na imagem essa turma aí, né? Verdade. Tá aqui o querido Expedito, aqui Expedito nessa Leal, imagem, né? né? Noronha e Oswaldo Monteiro, um dos homenageados no alto, aclepianos na festa proporcionada aos fundadores. Salvo engano, eu estou ali na ponta, né? Você Ali está do na lado- ponta, ao lado do Expedito. Expedito.
Ao lado do Expedito. Ali aparece também o Cláudio, né? Cláudio Guimarães ali. Sim. O Carlos Castilho. Aqui na outra ponta é o Hélio Fabiano Farias do Nascimento. O Hélio Nascimento. Ao lado do Castilho ali, Aham. parece-me ser o Gel Araújo, né? Gel Araújo, Ferreira da Costa, eu acredito que lá do lado dele. E ao lado do Ferreira da Costa, próximo aqui do Hélio, parece ser o Faial. Meirelles né? Faial. Parece ser o Faial, Meirelles Faial. Parece ser. Enfim, então tá aí, você tá na história. Você foi um dos fundadores da CLEP. Qual é a tua lembrança desse tempo aí? Olha, Gesiel, o associativismo no meio do rádio esportivo, eu ouso dizer que tem um nascedouro muito interessante, sabe? O espírito associativo do qual nasceu esse sentido de nós nos, digamos, sairmos da antiga ACEP, né, que era a Associação dos Cronistas Esportivos do Pará. Não tinha locutores, né? Não tinha os locutores, sabe? Mas, enfim, é interessante eu contar, rapidinho, o que eu me lembro das nossas primeiras reuniões. O Jones Lara Tavares foi transmitir um jogo, não sei se torneio Norte e Nordeste, sei lá o que foi, em Teresina, Piauí. E naquela época, como a gente ainda pode considerar hoje em dia também, o futebol do Piauí, comparado com o futebol paraense, com todo respeito, naturalmente, à boa terra piauiense, mas o nosso futebol tinha a sua superioridade, inclusive financeira. E o Jones ficou surpreso, veio de lá surpreso com o nível salarial dos radialistas esportivos do Piauí superior ao nosso. Sabe? Aí o Jones fez essa comparação e achou que realmente nós estávamos num nível muito baixo, né? Piauí estava na nossa frente. Aí eu lembro que divulgou-se isso e tal, a necessidade de nós nos unirmos, partirmos para uma campanha de reivindicação salarial, coisa assim, e fizemos uma reunião na sede do Clube do Remo. E reuniu o pessoal da Clube do Pará, Marajoara, eu acho que ainda era da Guajará, o Carlos Sidon ainda era da Guajará. Ainda não havia a equipe esportiva aliás, tinha uma equipe esportiva da Liberal, mas ainda não era aquela equipe completa de transmissões externas, esportivas, como depois surgiu. Naquela época, eu me lembro que tinha o apresentador de programa esportivo na Liberal, o Júlio Nishizaki. Era o Júlio Nishizaki, mas era praticamente só ele. Enfim, a equipe da Liberal, aquela equipe forte, realmente surgiu depois. Mas, enfim, para concluir, eu senti que ali era fácil a gente despertar para o espírito associativo, fundamentalmente, o espírito de união da nossa classe, da nossa categoria. E assim foi para frente, né? Você vê ali na foto, aparece o Carlos Antônio Estácio, que eu reputo como o grande protagonista, não é, da criação da ACLEP. Foi o primeiro presidente, inclusive. Exatamente. Né? Da ACLEP. É isso. Então quer dizer que, na verdade, nessa época, não existia, era a ACEP, né? Era a ACEP, né? Aí foi incluído os locutores, né? A partir dessa ida, olha só como são as coisas, né? O Jones foi até o Piauí, lá viu que nós tínhamos um futebol superior ao Piauí, futebol, mas em termos salariais nós estávamos bem aquém. Eu não sei, Gisel, assim, na preocupação da precisão histórica, eu não vou te dizer que dali, daquela reunião, teria surgido o sentimento aclepiano. Não. O que eu entendo, é uma interpretação minha, que ali foi um despertar primordial do nosso espírito associativo, né? Porque nós nos unimos todos, né? Sentindo o mesmo problema. Todas as equipes esportivas reunimos lá na sede do Clube do Remo. E
como eu disse, então foi a primeira vez que nós nos unimos assim, no sentido de um objetivo comum. E daí que eu interpreto que dali surgiu esse sentimento de busca de uma associação só nossa, né? Especificamente nossa, dos cronistas e locutores esportivos. E locutores esportivos. Mas olha, tem um dado muito rico nessa sua informação aí. A primeira reunião para se tratar de ACLEP aconteceu na sede do Clube do Remo. Não foi isso? Não, eu não digo para a fundação da CLEP. Mas para tratar sobre o assunto. O assunto primordial ali era uma busca de melhoria salarial, não é? Chegou-se até aquela altura, eu lembro, em falar em greve, não é? Mas havia aquelas vozes mais ponderadas, como a do meu amigo Carlos Alberto Domingues Castilho, né? Eu me lembro, uma voz ponderada no sentido, vamos com calma, foi do Carlos Castilho, né? Mas assim como eu te falo, aí surgiu esse espírito de união, etc. e tal, e que posteriormente, mas eu acho que eu não sei, aí eu não sei dizer se quanto tempo ainda houve para que se partisse efetivamente para a criação da CLEP, e como eu te falo, de que foi o grande protagonista o Carlos Estácio, né? Carlos Estácio era que corria atrás dos colegas todos, pedindo a assinatura necessária, né, para a constituição da sociedade e tudo. Poxa, que legal. E Tadeu, e quando é que começa a tua história no rádio, propriamente dita no rádio? Você tem uma história em Santarém também, Em Santarém, né? Em Santarém. Você é santareno? Sou santareno. É. Gesiel, a minha história começou no dia 5 de julho de 1964. Tá? Quantos anos? Eu tinha 17 para 18 anos. Antigamente você começava muito cedo no rádio, né? Pois é. Inaugurou-se a Rádio Educadora de Santarém, que depois a denominação foi alterada para hoje Rádio Rural. Rádio Rural de Santarém. Então era a tradicional vinheta, né? Exato, era a rádio da Igreja Católica de Santarém. E lá eu fui convidado a integrar a equipe de locutores. Inclusive, de saída, não era locutor esportivo, era até mesmo locutor de, como se dizia, de estúdio. E, com pouco tempo depois, formou-se a equipe de esportes com o Osmar Simões, que era o saudoso Osmar Simões, que foi presidente da CLEP. Sim, né? sim. Ele era então o diretor artístico da Rádio Educadora, e dado seus pendores, digamos, do rádio esportivo, já daqui de Belém, da Rádio Clube do Pará, então Osmar Simões criou, e eu fui um pioneiro junto com ele da equipe esportiva da Rádio Educadora. Aí, Gesiel, o meu grande objetivo era vir para Belém, para a universidade. Naquela altura não havia universidade no interior, era exclusivamente a Universidade Federal do Pará, aqui em Belém, vestibular aqui, etc. E assim eu vim para o vestibular da Faculdade de Direito e fiquei aqui. E como não poderia deixar de ser, dada já esse desejo, né, de continuar nessa profissão fascinante que é o rádio esportivo, eu entrei, né, tive o privilégio de entrar na Rádio Marajoara, né? Na Rádio Marajoara. Imaginas, eu fui apresentado ao Ivo Amaral, o Ivo Amaral me encaminhou ao seu coordenador de esportes, que era o Jones Lara Tavares. Aí eu fui fazer um teste com o Jones, né? Eu já tinha passado, já era estudante de Direito, já estava cursando a faculdade. Aí fui fazer o teste com o Jones. Rapaz, e o Jones caprichou lá no teste, né? Eu me lembro que o Jones me deu para ler. Ele exigiu, né? Foi exigente. Placar internacional, ó. Olha Placar só. internacional. Aí, campeonato inglês, campeonato francês, campeonato espanhol, campeonato alemão e tudo. Tudo quanto era campeonato. Rapaz, e aí eu fui ler para o Jones, né? E acho que não me decepcionei, porque depois disso o Jones praticamente disse para mim que eu estava contratado. Ainda me convidou para... era uma tarde, noite, e havia um jogo do Remo e Avante, no estádio Evandro Almeida, pelo Campeonato Paraense. O Jones me convidou para fazer um teste ao vivo. Olha só. Na transmissão esportiva, que era ele o narrador, né? Mas ele abriu um espaço para eu fazer um teste ao vivo, né? Aí lá fui eu com o Jones por o estádio Evandro Almeida, e de lá não saí mais, né? Você fez uma ponta de gol lá?
Fiz, porque o camisa 10 era Ivo Amaral, né? Então, geralmente, nas transmissões maiores, Ivo Amaral, narrador, Carlos Castilho, comentarista, tinha Tavernar Neves, Jones Tavares e eu, né? O que formava, o Jones tinha aquela habilidade bem maior, por causa do espírito comunicativo que o Jones sempre teve. Então, o Jones ficava com o BTP, o BTP, a reportagem volante, sim, né? Sim. E aí, geralmente, eu de um lado, Tavernar Neves do outro, mas tinha os outros colegas, né? Você vê aí na fundação da CLEP, tinha o Sérgio Delgado de Moraes, o Popular 60, o Jones criou o slogan do Sérgio Moraes. O Sérgio Delgado de Moraes, o Popular 60. O craque de ontem que comenta o futebol de hoje. Olha só, rapaz. Era o bonito, Sérgio Moraes, né? era. E tinha os outros colegas. E você foi batizado por alguém também? Com esse slogan? Tinha algum slogan do Tadeu Matos? Porque tinha o locutor vibrante, né? Isso foi criação do Ivo Amaral. Do Ivo Amaral, né? O Ivo Amaral que criou o locutor vibrante. E eu não lembro assim, Gesiel, eu não tinha assim uma identificação, um slogan assim que me identificasse. Como eu digo, esse do locutor vibrante, que acabou ficando por muito tempo, se solidificou, foi criação do Ivo Amaral, né? O Ivo que... Né? Era interessante, rapaz. De uma vez que eu tenho esse nome Herbert, né? Primeiro nome Herbert, que era o nome do meu pai. Né? E eu coloquei também o nome do meu filho, tem um Herbert Júnior também agora, mas eu era por causa do meu pai. Daqui a pouco vem um neto, né? Pois é. Aí, Tavernar Neves, com aquele espírito inovador dele, chegou comigo e disse, poxa, vamos... Em vez de Tadeu, vamos chamar Herbert. Mas aí o Ivo Amaral, que era o chefe, o Ivo cortou e parou, né? Digo, não vamos complicar, né? Herbert não vai dar certo, é um nome... Não vai colar, não vai colar o Tadeu, não, né? É o Tadeu mesmo. Né? E o seu Tadeu, me perdoe a ortografia, ele o Matos, né? Tem 2 T's, Não, é normal mesmo, né? Ali naquele registro da CLEP tem um H. Tem um H lá, isso mesmo. Mas o meu Tadeu... É normal mesmo, né? É bem mocorongo mesmo, né? Não tem H, sabe? É muito comum ter o H também, né? É muito comum ter o H. Mas o seu não tem esse H, não né? tem. Tá certo. Herbert Tadeu Matos. É o nome do homem. E lá em Santarém? Lá em Santarém você fez, então, a Rádio Rural, né? Rádio Rural, Rádio Rural. E lá em Santarém você já começa como repórter, depois passa a narrador. Como é que foi a tua trajetória lá em Santarém? Gesiel, lá em Santarém, geralmente eu era o narrador, o Osmar Simões era o comentarista, isso nos primórdios, né? No começo, no pioneirismo. Depois surgiram outros colegas, como Dário Tavares, Eduardo Ferreira, e que eu lembro assim de relance. Mas no começo era o Osmar Simões comentarista e eu narrador, e aí lá a reportagem de campo variava, mas geralmente tinha o nosso diretor comercial, que era o Antônio Pereira, e que também fazia lá a reportagem volante, né? Sabe, interessante, eu vim para Belém para o vestibular, sabe, Gesiel? Estava ali recolhido na Casa da Juventude, ali na Almirante Barroso, que era lá que nosso grupo de estudantes santarenos estava hospedado para preparativos para o vestibular. Né? Aí surgem as finais do Intermunicipal. Santarém era uma das seleções, né, que disputariam as finais do Intermunicipal. Eu não sabia de nada, rapaz. O Antônio Pereira, quando chega lá um belo dia, um final de tarde, vai lá na Casa da Juventude comigo, para me chamar para nós fazermos a transmissão do jogo de Santarém, no estádio Evandro Almeida, Santarém e Castanhal, né, pela onda tropical da Rádio Clube do Pará. Né? Olha só! Aí foi, digamos, a primeira vez que eu narrei um jogo aqui em Belém, né? Quer dizer, mas era para Santarém, pela onda tropical da Rádio Clube. Sim. Sabe? Os finais do Intermunicipal, que por sinal não tive sorte não. Santarém levou uma goleada de Castanhal nessa noite no Evandro Almeida, com uma explicação, né? A delegação do Santarém chegou praticamente na hora do jogo, na hora do jogo, sabe? Foi para o quartel da Polícia Militar, ali na Gaspar Viana,
reuniu lá rapidamente, ônibus, estádio, jogo. Né? Havia gente que nunca havia jogado à noite. Né? Inclusive o nosso goleiro, que era o apelido dele era o Surdo, Rosinaldo, pai daquele que foi goleiro da Tuna, o Charles, vocês se lembram? Pois é, o Surdo, o Rosinaldo era o pai do Charles, pois é, era o goleiro da seleção de Santarém. Ele chegou no estádio Evandro Almeida, ele ia do meu lado. Quando ele viu os refletores lá do estádio, ele virou para mim e disse: Tadeu, parece dia, né, rapaz? Mas que beleza, não sei o quê. Foi ele empolgado. Ficou impressionado. Foi. E o Surdo foi estrear nos refletores recém-chegado de viagem de Santarém. Né? Aí tomou. Eu não quero desculpar, não, que a seleção de Castanhal era uma grande seleção. Né? Tinha o Antônio José, Carlitinho, o Bandeirinha. Era uma senhora seleção que eu acho que acabou ganhando o Intermunicipal nesse ano. Então foi a primeira vez que você narrou aí para clube lá de Santarém. Para a Rádio Rural, pela Onda Tropical da Rádio Clube. Da Rádio Clube lá. Onda Tropical, né? Era. E quando você vem para Belém, você faz o vestibular, passa e começa a sua trajetória aqui em Belém, na Rádio Marajoara. Na Rádio Marajoara, Super Rádio Marajoara. Quanto tempo foi aí de Rádio Marajoara? Foram quantos anos aí na Rádio Marajoara? Houve um período inicial de 66 até 72. Aí eu resolvi, louco, né, Mocorongo, apaixonado pela sua terra, mas não era só isso não, Gesiel, vamos dizer, eu sou filho único, né? E àquela altura, meus pais em Santarém, eu me formei e me senti aqui meio na obrigação de voltar para Santarém, né? Retornar a casa. Aí voltei para Santarém em 72, né? 72. Foi um retorno assim, como se diz, para satisfazer o meu intuito realmente de voltar a morar na minha terra, né? Mas aí não demorei muito lá, não. Quando foi em 74, eu voltei. A essa altura também eu já trabalhava no Banco da Amazônia e houve a oportunidade, um concurso no Banco da Amazônia, que eu não era advogado do banco ainda, eu entrei no banco como auxiliar de escrita, Aí, quando eu estava em Santarém, abre um edital aí para um concurso interno de advogados. Aí eu venho para Belém fazer o concurso e, nessa aprovação no concurso para advogado do banco, então eu voltei para Belém. Né? E aí voltei para a Rádio Marajoara. Aí fiquei lá até 81, 82, foi quando a Rádio Marajoara foi vendida. Né? Aí eu saí. Depois, houve um período, eu volto para Santarém de novo, já como advogado do banco, lá eu trabalhei na Rádio Tropical, já não fui para a Rural, isso a pedido do meu saudoso amigo Baldo Correia, que era o sócio majoritário lá da Rádio Tropical, e me convidou, me pediu praticamente para ir trabalhar com ele na Rádio Tropical. Então, passei esse último período de Santarém na Rádio Tropical. Aí voltei para Belém, Rádio Marajoara novamente. Aí já era... A tua história ela é Rádio Marajoara mesmo, né? Aí já era a equipe liderada pelo Guilherme Guerreiro, com o saudoso Ronaldo Porto e Carlos não sei... Não, a dupla que liderava era Guilherme Guerreiro, eu acho que o Ronaldo, falei, o saudoso Ronaldo. Mas o Castilho também era lá do time maior, digamos assim, desse tempo. Valdo Souza, Carlos Ferreira, né? Aí foi a minha Valdo Souza, Carlos Ferreira, Jurandir Bonifácio, e era essa equipe, essa última equipe com quem eu trabalhei na Rádio Marajoara, né? Já em 1988, eu praticamente, Zéziel, saí do rádio quando eu ingressei na magistratura, sabe? Aí realmente ficou difícil. Não deu mais para conciliar. Não deu mais para conciliar. E o que o rádio ele contribuiu para essa sua vida de magistrado? Ele traz alguma participação? Ele te ajudou? Ele contribuiu em algo para a vida da magistratura? Rapaz, eu vou para as origens, né, da própria escolha do direito, não é? O rádio me desinibiu, Gesiel,
porque eu ainda sou inibido, já nos meus 77 anos não me considero inibido, sabe? Mas o rádio, como eu lhe digo, foi essa grande maneira de eu assim, me soltar na fala, né? na expressão verbal, sobretudo. Né? E isso me fez sentir, porque uma certa tendência porque você sabe, a linguagem do direito é eminentemente oral. É claro que o bom advogado também tem que escrever bem e falar bem, não é? Mas tem que ter uma dicção, né, mesmo? Mas assim, sabe, o advogado, digamos, tradicionalmente, era também considerado aquela pessoa que tinha a capacidade da mensagem oral, da fala, do discurso, né? E o rádio contribuiu isso muito para mim, sabe? Porque lá em Santarém, a gente ali na rádio rural, na rádio educadora, a gente não era só narrador, né? Tinha os momentos de improvisação, tinha as transmissões da missa. Se faz tudo, né? Se faz tudo. E como eu te digo, então, eu acho que eu posso te dizer que o rádio contribuiu, sim, para eu me sentir realizado, né, na carreira jurídica. Não é? A magistratura já foi uma etapa posterior, um caminho a seguir, né? Foi um caminho a seguir com muito orgulho. Mas é como eu te falo, originariamente eu poderia fazer essa vinculação, né, da minha desinibição, da minha oportunidade de falar, não é, para me tornar advogado. Né? Hoje você já está aposentado, é? Eu estou aposentado. Eu aposentei-me ainda na compulsória. Completei 70 anos e então tive de sair. Quando eu aposentei, só uma história, eu estava na vice-presidência do tribunal, com mandato de 2 anos. Eu estava na metade, Regional do Trabalho. Regional do Trabalho, né? Mas aí, como eu digo, chegou aos 70 anos. 2 meses depois da minha saída, no dia 28 de outubro, quando eu completei 70 anos, no começo de dezembro, aprovou-se o que ficou conhecida como a PEC da Bengala, que elevou o limite de idade para 75. Mas aí eu tinha sido obrigado a sair com os 70, né? Os 70, 2 meses antes, sabe? Mas até fui incentivado a tentar questionar na justiça essa minha situação, mas não havia jeito, não. A lei não tinha como retroagir, né? A lei não havia... Para me beneficiar, só se a lei retroagisse, mas não era possível. Mas, enfim, então, aposentei com os 70 anos, já vou completar, já estou com 8 anos de aposentadoria, né? Com aposentadoria. Mas, vida que segue, né? Com muita satisfação aí, vamos tocando. E você costuma ir lá em Santarém? Até antes da pandemia eu estava indo anualmente, Gesiel. Agora, com a pandemia, quer dizer que já tem 3 anos que eu não voltei ainda lá, tá? Eu voltei ainda lá. E com saudade sempre de lá, né? Porque amigos, parentes, né? Que eu tenho muitos lá. E espero satisfazer essa minha vontade em breve ainda, né? E foi interrompida pela pandemia, né? Mas agora já, claro, né? Voltamos aí a respirar uma normalidade e assim eu espero ainda em breve. Aliás, até estavam planejando ir lá para lá agora em outubro. O meu filho mais velho vai, mas o negócio é que a minha filha, ela vai ouvir isso, ela não vai. Mas é o seguinte, ela está aqui em Belém. Você vai fazer uma revelação aqui. Não, ela está aqui em Belém e agora ela está levando uma vida atlética muito intensa. E de corrida. Corrida? E o que você que corre também, Você faz corrida até também? Antes da pandemia. Pô, mas essa pandemia, né? Eu corria bastante na faixa dos 65, Gesiel. Eu não decepcionava, sinceramente. Não. Na faixa dos 65, eu sempre estava conseguindo aparecer, digamos assim. Mas também, com a pandemia interrompeu, e aí veio esse problema de saúde aí que eu atravessei, razão pela qual até não pude constrangidamente
atendeu o seu convite inicial, que foi para setembro, né? Sim, sim. Lembra? Pois é um problema aí, mas tudo sob controle. Mas tudo sob controle, razão pela qual eu ando assim precavido. Tanto que estou inscrito na corrida do Sírio, mas apenas para 5 quilômetros, né? Porque 5 antigamente era o quilômetros, 10, né? Mas agora não, é 5 só, com muito cuidado, né? Que eu estou voltando assim, tentando voltar. E você, dentro da possibilidade, todo ano participa da corrida? Participava, né? Também, Participava, no caso, até né? antes da pandemia, eu sempre participava, não só da corrida do Sírio. É bem verdade que aí eu fiz de dupla, né? Uma meia maratona da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu participei há uns anos atrás, corrida do Marinheiro. Rapaz, houve outra, eu já nem lembro, não era só do Sírio, não. A corrida de Belém, corrida de Belém. Você, na verdade, é um atleta, né? Procuro ser, Gesiel, porque, sabe, eu acho que essa preocupação com a saúde do corpo e, consequentemente, na sua interação com a mente, a gente procurando, Gesiel, agir assim, parece que a gente evita comprar mais medicamentos, mais remédios, sabe? A gente já toma muito remédio, nessa idade não tem jeito. Mas eu acho que se não fosse essa atividade física, a gente... Seria um pouco mais, né? Seria um pouco mais, mas tá certo. E a bolinha? Joga uma bolinha também, não? Não. É mais na corrida mesmo? Eu suspendi, sabe? A bola, umas últimas peladas aí que eu recorde, faz tempo. Não, acho que eu não me atrevo mais, né? A arriscar aí uma... A correr atrás da redonda, né? Sim, mas você estava falando da sua filha, rapaz. A sua filha aí, o que é que vai acontecer? Ela é atleta também, ela é atleta. Ela, bem da verdade, ela é profissional do direito, né? Está atualmente aqui num projeto na Universidade Federal do Pará. E ela é atleta, né? E ela que tem até, como você diz na gíria, meio empurrado, sabe? Por ela exemplo, tem sido a sua incentivadora. Rapaz, essa corrida do Sírio, eu vou te contar. Eu fui ontem para pegar o kit junto com ela. Mas Gesiel ali estava lotado. Eu acho que esse número de inscrições nessa corrida do Sírio deste ano é recorde, né? Olha, eu peguei o número 5.000 e não sei quanto, rapaz, 5.000 e tal. Poxa, muita gente. Muita gente. E quando eu cheguei lá ontem no São José Liberto, rapaz, aquela fila, eu digo, eu não vou ficar aqui, não. Mas aí ela me segurou, não, pai, vamos. Aí de repente, abriram lá a fila das prioridades, né? E já melhorou, né? O velhinho foi lá para a fila das prioridades e melhorou. Mas ela tem se esforçado, né? Sempre frequenta a academia e está aí nesse ritmo. E por quê? Essa ida para Santarém? Porque tem a corrida do Sírio domingo, quando é no sábado ela vai participar da corrida das dunas em Salinas. Aí eu vou com ela. Quando é no outro fim de semana, tem uma corrida em Salvaterra. Ela vai também. E eu me sinto na responsabilidade atraído a acompanhar, sabe? Ela me convida e tudo. Correr eu não vou, por exemplo, nas dunas lá de Salinas não vou. Como também dessa do Marajó também não. Só vou tentar correr com muita possibilidade de apenas caminhar domingo, né? Na corrida do Sírio, né? Mas tá certo, fica lá olhando, sendo o incentivador da filha, né? E a filha do pai. E Tadeu, no esporte, na narração, você narrou outros esportes além do futebol? Gesiel, muito basquete. Basquete? Basquete. Conta pra gente a história do basquete, então. Pois naquela época, deixa eu recordar, o campeonato paraense de adulto era Remo, Paysandu, às vezes era só Remo e Paysandu, Tuna, era Remo, Paysandu, e quando era o terceiro era Tuna, e havia aqueles jogos, naquela altura era no ginásio Serra Freire, ou no ginásio Moura Carvalho, por último no ginásio da Educação Física, né, quando inauguraram o ginásio da Educação Física. Então, geralmente, digamos assim, os grandes jogos de basquete, o Ivo me escalava, não é? Me escalava.
Então, eu narrei muito basquete. A regata, mas a regata também, na escadinha do Cais do Porto, regata e natação, a travessia da Baía do Guajará também, porque nós íamos fazer a cobertura. Você é um narrador eclético, né? Não é só futebol, não. É futebol, basquete. Não tinha essa polivalência, não. Mas me esforçava, né, Gisele? E eu acho que conseguia não decepcionar, né? Sinceramente, eu digo isso. Eu acho que não decepcionava e continuava, porque o Ivo fazia o seguinte, nos jogos de basquete, ele geralmente convidava a equipe do esporte, levava um especialista do basquete, né? Como eu recordo de muito tempo... Você comentarista, né? O Sérgio Maués, foi muito tempo nosso comentarista. Rapaz, eu tive até de uma feita eu transmitindo no Serra Freire rapaz, quem era aquele astro do basquete mundial, que era jogador do Corinthians, e o Corinthians estava aqui em Belém, fez era um torneio que reuniu Corinthians, Fluminense, Minas Tênis Clube, Remo e Paysandu, torneio de basquete. Aí houve um jogo que nós íamos transmitir, cuja preliminar tinha envolvido o Corinthians e eu acho que o Fluminense, ou o Minas Tênis Clube rapaz, era daquele time famoso de Vlamir Marques, agora eu esqueço, rapaz, a memória está falhando, o Vlamir Marques, foi astro do basquete da seleção brasileira, jogava no Corinthians, eu vou me lembrar, não lembro agora. Pois é, aí o Ferrer foi convidar esse dito... Do basquete não era o Smith, não, né? O Oscar, não. Não era a época do Oscar. Mais atrás, né? Mais atrás. Era a época do Vlamir, do Rosa Branca, do... Ele vai pintar aí, até o final ele vai pintar. Nós vamos fazer essa sexta aí. Então era isso, o basquete teve muita participação minha na narração, né, pela Marajoara, o basquete. Mas principalmente o basquete, depois do futebol, né, claro. Como era a sensação de narrar um basquete? Qual é a diferença, no teu ponto de vista, do basquete pro... Lógico, tem as regras, né? Mas qual é a diferença, assim, primordial do basquete, da narração do basquete para o tradicional futebol? Gisele, esses jogos aqui em Belém, Remo e Paysandu decidindo aí um campeonato, era muito emocionante. E a emoção era maior, porque, como eu estou te falando, era diferença de 2 pontos, 3 pontos, etc. Um poderia passar do outro a qualquer momento, mas muitas vezes se decidia o jogo, né, por uma cesta. Uma cesta, né? E então tudo isso era emoção até o fim, não é? Então, a gente acompanhando o clima do jogo, o clima da torcida também, clima da torcida, né? Acabava justamente também fazendo uma transmissão muitas vezes mais vibrante, né, do que o próprio futebol, que por natureza não tinha essa velocidade digamos assim, esse ritmo da emoção que o basquete propiciava, né? Era essa a diferença. Mas claro, né, o futebol sempre é o preferido, né? O futebol é o carro-chefe. O carro-chefe, não tem jeito. E do futebol, tu te inspiravas em alguém, buscava alguma referência, ou era procurava ser mais fiel ao teu jeito mesmo de narrar? Ou tu buscavas alguma referência para ser na narração? Gisele, é difícil eu dizer assim agora, porque eu procurava ouvir aquilo que eu reputava a narração da melhor qualidade, né? E naquela época, eu posso recordar dos grandes astros, do Rio de Janeiro, sobretudo, né? Eu não vou dizer que... mas eu não deixava de me inspirar nessas figuras maiores, né? Dessa época lá era o quê? Valdir Amaral, né? Valdir Amaral, Jorge Cury, Alcei Bueno de Camargo. Mas antes disso, tinha o Oduvaldo Cosi, da Rádio Tupi, sabe? Na verdade, o Oduvaldo Cosi era o grande narrador de quando eu despertei para a narração esportiva, ainda criança, lá em Santarém, sabe? Eu ouvia pelo rádio, né? Então, a equipe de Oduvaldo Cosi, da Rádio Tupi, né, era a grande força da comunicação esportiva naquele tempo, né?
Mas, como eu digo, depois surgiram esses outros. Surgiram não, já havia Jorge Cury, em São Paulo, Edson Leite, não é? Depois o Fiore Giliotti. Isso. Sabe? Eram esses narradores, digamos, desse eixo Rio-São Paulo, que a gente ouvia muito, né? E eu lembro de uma feita que o Valdo Souza, não esqueça, um elogio para mim. Eu não sei como foi que ele ouviu uma narração minha e achou que eu tinha aquele estilo da equipe esportiva da Rádio Record de São Paulo. Foi o Valdo Souza, né, que disse que não seja qual era o locutor que o Valdo fez referência, era da equipe esportiva da Rádio Record, né? Mas assim, achando que aí já era um ritmo que eu reputo assim, mais cadenciado, sabe? Mais cadenciado, porque é a vez que a gente embalava, né, na transmissão. Vamos ver se a gente consegue recuperar alguma coisa aí, Alex. Eu acho que tem alguma coisa aí do Tadeu Matos aí, né, Alex? Vamos ver se a gente consegue aí colocar no ar para a gente relembrar um pouquinho como era o ritmo de Tadeu Matos. Vamos ver se a gente puxa aí. Enquanto isso a gente vai puxar aí alguma coisa do Tadeu Matos aí. Tá ouvindo aí, Tadeu? Tô. Aqui, aí, ali, né? Você usava esse termo? Eu criava assim, sabe? E em tempos, né? Eu criava alguma coisa, como essa aí eu aqui de novo, abraçando o grande povo, etc. Então, eu procurava fazer uma rima, né? Mas assim, não era coisa assim muito duradoura, não, sabe? Era assim. Lembrando aí o nosso Walter Conceição, né? Era o Paulo Ferrer. Né? O Paulo Ferrer, que era lá de Catalão, né? De Catalão, foi. Dessa vez nós fomos transmitir um jogo em Itumbiara, e aí ele aproveitou, como era Goiás, né? Ele aproveitou para ir à terra dele, Catalão. E aí, rapaz, foi quando ele mandou dizer para mim que estava com problema de saúde, que não sabia se ia poder chegar em Itumbiara, né? Chegou, né? E eu fiquei preocupado, de ficar sem o nosso repórter aqui não vai ser fácil, Paulo Ferrer, né? Aí finalmente ele chegou, né? Aí por isso que eu me lembro aí que eu falei, que deixou-nos preocupados e tal, mas finalmente chegou o Paulo Ferrer, né? Saudoso Paulo Ferrer, né? Saudoso Paulo Ferrer, né? Se confunde muito com a história da Tuna, né? Da Tuna, exato. Cobriu muito tempo a Tuna, né? E era um tunante, né? Era. Um tunante, Convicto, né? Era. O goiano, o bom goiano Paulo Ferrer. Dessa turma toda aí, como é que tu mantens assim? Tu andas, bate um papo com alguém, conversa, troca mensagens? Como é o teu relacionamento com essa turma do rádio aí hoje?
Atualmente, Gesiel, geralmente a comunicação aí é via WhatsApp, né? Hoje é o WhatsApp, né? E de vez em quando eu me comunico com o Castilho, né? Tem um grupo aí que o Carlos Ferreira me colocou, não é? Um grupo de WhatsApp? E, então, através desse grupo, e tenho, como você diz, o particular também com o Carlos Castilho, sobretudo o Castilho, né? Às vezes pelo telefone com o Orlando Barros. Conheceste o Orlando Barros? Não. O Orlando era o chefe do plantão, chefe não, era o mais antigo plantonista esportivo da Marajoara, não havia chefe. Era Orlando, era o Oberdan Tavares, irmão do Jones Tavares, e tinha o Francisco Souza, Raimundo Lima, era o pessoal do plantão. Mas olha, você vai me ajudar e vai me passar o contato do Orlando. Porque já me sugeriram a trazer o Orlando Barros aqui. Sim. Então pronto, você vai me ajudar nisso daí. Pô, não, eu acho que eu tenho o telefone do Orlando, eu vou te passar. E de vez em quando o Orlando me liga, eu ligo para ele e tal, a gente bate um papo aí, né? Mas tem sido restrito assim, não é, Gesiel? Como eu digo, esteja faltando, possivelmente está faltando para mim também mais assim, iniciativa, no sentido da gente procurar se comunicar, não é? E como é que você tem feito aqui? Você ouve rádio? Como é que é hoje? Porque hoje você ouve rádio no aplicativo, hoje você não precisa mais do aparelho, no aplicativo você ouve rádio de Belém, do Pará, do Brasil, do mundo, né? Sempre que posso, porque assim também, né? Eu ouço rádio ainda ouço rádio, e ainda às vezes mato saudade das transmissões esportivas, não é? Mas não é assim com aquela frequência que hoje em dia o espaço da gente aí pelos canais de TV, YouTube, tudo, quer dizer, pelo rádio, o rádio a gente pode acompanhar pelo YouTube, né? Pode, hoje o rádio está aliado com a imagem, né? Está aliado com a imagem, Mas assim, não é? A vida de rádio foi fascinante e a gente sempre é saudoso daquela nossa vida de comunicação no rádio, não é? E o que eu posso qualificar é que foi uma época de fascínio realmente na nossa trajetória, né? Trajetória de vida, e que nós temos sempre aquele apreço, né? Aquela consideração que temos que ter com o meio de vida que nos propiciou, ainda me reportando aquela pergunta anterior, né? Foi um grande fator de minha desinibição, não é, na vida. Que contribuiu bastante, né? E foram muitas viagens, né, Tadeu? Fizeste muitas viagens aí para transmitir futebol fora aqui do estado? Muitas. Olha lá, Gesiel, um grande marco, me lembro, foi quando a Tuna entrou no Campeonato Brasileiro também, né? Era Remo, Paysandu e Tuna. Né? E geralmente nós cobríamos, havia um narrador escalado para acompanhar os jogos desses 3 clubes no Campeonato Brasileiro, e sobretudo, principalmente com o Campeonato Brasileiro, né? A partir de 1907. Bom, eu não estava em Belém quando o Remo entrou no Campeonato Brasileiro em 1972, não é? Eu já voltei em 74, já tinha o Paysandu também, né? Era Remo e Paysandu, era. Então, nessa época, Gesiel, eram muitas viagens, né? E as viagens, geralmente, eram viagens aí, naquela época, eu não quero... Olha lá, naquela época, eu não quero fazer comparação com épocas atuais, mas naquela época, os clubes daqui de Belém eram pode-se dizer, da elite do futebol brasileiro, né? Então, a gente saía daqui para cobrir jogos nas capitais, quer dizer, era um Remo, Paysandu jogando em Fortaleza, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, sabe? E era como a gente viajava muito, né? Eu me lembro de uma vez que eu fui cobrir o Clube do Remo, fui para Belo Horizonte, depois fomos para Curitiba, voltamos para São Paulo e fomos para o Rio Grande do Sul. Olha só essa incursão, né? Era desse nível, sabe? Porque, eu digo, Gesiel, aí é outro assunto, sabe? Que a gente tem que
falar com muita reflexão. Mas é isso, o futebol, infelizmente, à medida que avança o mercado do futebol, ele é um mercado restritivo ao norte do Brasil. Por quê? Ele se expande, mas se contrai. Não é? Assim eu penso, é um pensamento meu. Porque você vê, hoje em dia, poxa, a gente dá vibra com o nosso vizinho Sampaio Corrêa na Série B. Né? Que bom que o Paysandu vai voltar para a Série B. Mas você vê que dificuldade, né, para a gente conseguir uma Série B. Não é? Que acesso foi esse, né? Ou seja, como foi esse acesso? Né? Nós não acompanhamos a competição no mercado do futebol. E assim, né, ficamos meio marginalizados. E você vê aí o futebol do Amazonas, também nosso vizinho, parabéns ao futebol amazonense, que vem de uma Série D, C e uma B, né? E com todas as possibilidades do ano que vem estar numa Série A do Campeonato Brasileiro. Pois é verdade. Então, E aí, também serve de reflexão aqui pra gente, né? Por toda essa história que você viveu, né? Você viveu. Ivo Amaral, Carlos Castilho, Jones, essa turma viveu, né? Como você está dizendo, saía daqui para ir para as capitais, estava na elite, né? Hoje, para você estar próximo da elite, meu amigo, é uma dificuldade. É verdade que né? aí a gravação está aí numa Taça de Prata em Itumbiara, mas Itumbiara é uma cidade progressista, tinha um estádio moderno. Eu relembro que até eu me surpreendi com a qualidade desse estádio, aquela altura lá em Itumbiara. Né? Pois é, tinha, claro, por exemplo, eu narrei jogo de Anápolis, de Itumbiara, mas, de qualquer maneira, era num nível melhor do que este atual, em que, volto a dizer, em que, lamentavelmente, só temos conseguido, quando conseguimos, com dificuldade, uma Série B. E, oxalá, realmente, o Paysandu, é o que a gente espera, o que a gente torce, tenha um caráter de permanência, pelo menos na Série B, e, oxalá, possa aspirar à Série A também, não é? Enfim, a gente nunca pode deixar de sonhar com dias melhores. Ô, Tadeu, o sonho de consumo de todo narrador é um repar? É narrar um repar? Eu acho que sim. Aqui é o nosso nível, é sim. É um repar, né? Você narrou o repar? Narrei. Como é que era a tua preparação para narrar o clássico Rei da Amazônia? Quando chegava a escala, assim, o Ivo Amaral, o Carlos Castilho, você vai narrar o repar de domingo. Olha, era difícil, porque geralmente o Remo e Paysandu realmente decisivo, o de campeonato, o jogo, o Ivo Amaral, não é, que era o nosso chefe, o nosso camisa 10. Não é? Agora, a gente tinha oportunidades, porque o Ivo dividia, não é? Ele não concentrava só nele. Então, esse camisa 10 aí não era delegado, não, né? Como se diz no futebol. Não era. Na gíria do futebol. Olha, você vê, o Ivo me propiciou. Eu me lembro, um grande jogo, foi o Remo. Camisa 10 tem que soltar a bola, hein? Foi, na verdade, a inauguração do Mangueirão, Remo e Operário, pelo Campeonato Brasileiro de 1900, que o Remo ganhou esse jogo. Foi um dia de semana, por causa da queda daquele muro de suporte do alambrado do estádio Evandro Almeida. Aí tiveram de antecipar a inauguração, portões abertos do Mangueirão. Foi um dia de semana, né? Aí o Ivo fala comigo e diz assim: Tadeu, é o seguinte, tu vais fazer a abertura lá e aguenta lá, porque eu não sei se será possível eu chegar para narrar, mas aí, pois é, então realmente o Ivo não conseguiu, aí eu transmiti o primeiro tempo, né? Primeiro tempo do Remo e Operário, inauguração do Mangueirão, e o Ivo transmitiu o segundo. Naquela época havia coisas interessantes. Uma vez, Gesiel, nós fizemos como é que se diria hoje em dia, nós transmitimos conjuntamente Rádio Marajoara, Rádio Clube do Pará e Rádio Liberal. Era um jogo em Bragança. Paysandu, Vocês fizeram uma cadeia de rádio. Uma cadeia de rádio. Então, nós dividíamos, parece que de 15 em 15 minutos. Era narrador. Cláudio pela Liberal,
o Guilherme Jarbas pela Rádio Clube e eu pela Marajoara, né? Aí parece que fazia de 15 em 15, né? Porque só tinha uma linha lá do estádio. Tinha que dividir a linha. Só tinha uma linha de transmissão, né? E então, Aí fazia um pool de emissora. um pool de emissora. Né? Foi. E aí, quando saiu o gol, era de quem? Era de quem estivesse, né? Quanto foi esse jogo, você lembra? Não lembro. Salvo engano, era na época que o Dario estava ainda no Paysandu, né? Jogava no Paysandu. Era em Bragança esse jogo? Era em Bragança, foi no estádio de Bragança. Lá no Diogão? Era, no Diogão. E houve uma dificuldade de linha telefônica para o estádio lá. Quem nos ajudava era a Rádio Educadora de Bragança, né? Que o Cláudio é filho da terra, também cria lá da Rádio Educadora, né? Então, o Cláudio se entendeu lá com o pessoal de modo a propiciar essa transmissão. Mas só havia a possibilidade uma linha. Para um. Eram 3 rádios, mas só uma linha. Como é que faz? Vamos fazer junto aqui, né? Poxa, eu acho legal que quem ganhava com isso era o ouvinte, né? Porque um momento ele estava ouvindo o Cláudio, outro momento ele estava ouvindo o Tadeu, no outro momento ele estava ouvindo o Guilherme. E pronto, olha só coisa bonita, né? Hoje é muito difícil disso acontecer, né? É difícil hoje, né? Não existe mais isso, né? Até porque hoje não são mais linhas, né? Hoje a transmissão é via internet, né? Hoje você precisa de fibra, né? Para colocar uma transmissão no ar aí através da internet, né? É verdade. Essa dificuldade de linha, porque a gente enfrentava de vez em quando, né? Mas como essa de Bragança, realmente essa foi inédita, né? E você se virava, você que montava os seus equipamentos de transmissão? Não, geralmente tinha o apoio de uma equipe técnica local, né? Porque de uma feita, rapaz, olha, quem acabou se virando na parte técnica para conseguir viabilizar as transmissões, mas dessa vez não foi pool de transmissão, não. Era o saudoso José Simões, pela Rádio Clube do Pará, né? E eu pela Marajoara, em Manaus. Era um jogo do Parque Amazonense. José, você é da geração atual, né? Pois é. Então, era o Parque Amazonense, que depois fechou, né? Fechou o Parque Amazonense, aí isso ficou o Estádio da Colina, o Estádio Gilberto Mestrinho, né? Posteriormente, o Estádio Vivaldão, que aí se transformou na Arena, né? Hoje, Arena da Amazônia. Né? Pois é. Mas ainda era do Parque Amazonense. E o Simões se virou lá. O Simões, acho que ele chegou até a subir em escada lá para colocar o fio, etc. E eu na companhia dele, né? Para você ver como era. O Simões da Rádio Clube, mas trabalhando lá para nós também, né? Claro, era o corporativismo, né? Era o corporativismo, sabe? E eu relembro muito dessa transmissão em Bragança. Também foi a viração do Cláudio lá junto à Rádio Educadora. Né? Educadora, né? Cada época tem a sua dificuldade, né? Tem. Cada época tem o seu momento, né? E isso marca também, né? Era marcante, sim. Porque eu me lembro que um jogo que eu fui fazer em Tucuruí, com o Agripino, eu consegui colocar a transmissão da rádio no ar, faltando 1 minuto para a bola rolar. 1 minuto para a bola rolar lá no estádio Navegantão, em Tucuruí. Eu consegui, me virando por lá, colocar a transmissão no ar. Mas eu acredito que foi o jogo que eu mais assim vibrei, eu mais me emocionei. O jogo assim que eu fiz assim para cima foi esse jogo lá em Tucuruí, porque você se sente assim vitorioso. Né? É verdade. Porque tem tudo para dar errado. Tem tudo para não ir para o ar, e você consegue colocar aquela transmissão no ar, segurar uma transmissão, você se incha. Né? Agora, aquela fase de separar ondas para a gente transmitir. Eu transmiti muito jogo em Manaus, pela Radiodifusora do Amazonas, pelas ondas, parece que eram ondas curtas da Radiodifusora. Né? Então, antes do jogo, tinha que fazer a separação das ondas média e curta. A média ficava para a equipe esportiva local, e aí eles nos cediam as curtas para trazer a transmissão da Marajoara. Né? Isso quando havia dificuldade de se contratar uma linha da... Primeiro era Embratel, Embratel era. Que era caro, né? Era caro. A gente tinha muitas vezes aquele limite. E eram 2 linhas, né? Porque era uma para transmissão e outra retorno, né? Sim.
E aí a gente muitas vezes tinha que cronometrar também o tempo da transmissão, né? Por causa do custo da Embratel, né? Do custo da Embratel. Às vezes tinha a ordem lá, era, acabou o jogo, encerra a transmissão. Não tem comentário. Sem comentários, né? Segura local aqui. Ô, Tadeu, hoje você vai ao supermercado, você vai à feira, você vai à farmácia. Espero que você não vá muito à farmácia, não, viu? Espero que você vá menos à farmácia. Mas aí quando você chega lá, você dá um bom dia, dá uma boa tarde, alguém diz assim, pô, o senhor é radialista, o senhor é locutor. Acontece isso contigo? Já aconteceu? Não, Gesiel. Antigamente, há tempos atrás, acontecia, não é? Mas o tempo vai passando, hoje já é muito tempo, né, rapaz? Muito tempo, sabe? Então, aquele pessoal que, às vezes, excepcionalmente, acontece assim de motorista de táxi antigo, né? Tá? Ter sido nosso ouvinte, né? Com muita honra, né? Mas é difícil, né? Porque o tempo vai passando, né, Gesiel? É isso mesmo, é a nossa caminhada, não é? É a sequência, né? É a sequência. O Alex, vamos abrir a tela aí, por favor, Alex. Vamos ver o que é que tem aí para Tadeu Matos, Herbert Tadeu Matos. Hoje o nosso entrevistado, convidado aqui do Pode Aclep. Lembro dos trabalhos juntos que nós fizemos na Marajoara, eventos locais, nacionais, internacionais, e você sempre com aquela categoria. Mas nós também vivenciamos alguma coisa fora do rádio esportivo. Ambos somos bacharéis em Direito, advogados, e você chegou à magistratura trabalhista, você foi desembargador do trabalho e enalteceu realmente o Tribunal da 8ª Região. Você ainda lembra dos grandes momentos que você vivenciou transmitindo jogos? Eu lembro da decisão que nós fizemos entre Corinthians e Ponte Preta, quebrando aquele longo tabu que o Corinthians tinha sem ser campeão paulista. Nós estávamos juntos. Você ainda lembra desse momento? E que histórias você teria de contar sobre aquele momento épico do futebol nacional? Um abraço para ti, Tadeu. Obrigado, tá aí o Carlos Castilho. Realmente, acima de tudo, o nosso amigo, né? Que o Castilho, dessas coincidências a que ele se referiu, Gesiel. Eu conheci o Castilho, né? Antes de conhecê-lo no rádio, eu o conheci na Faculdade de Direito, lá do Largo da Trindade, né? O Castilho era uma turma na minha frente. Formou-se 1 ano antes de mim, sabe? E até tem uma história interessante, né? Sim, que a pode beca contar. de formatura do Castilho foi passada para mim, né? Oferta do Departamento de Esporte da Rádio Marajoara. Foi? Tá? Foi. Porque quando eu estava para me formar, o Jones Tavares, que era o nosso grande líder, grande amigo Jones Tavares, né? Eu faço questão de render essa homenagem realmente ao Jones, porque, pelo que eu já te falei, o Jones, na verdade, foi quem me aprovou e quem... E já te levou no mesmo dia para o Baianão, né? Exato, pois é. Que Mas coisa. então, conheci o Castilho realmente lá na Faculdade de Direito, antes de se tornar, de ter o privilégio e a honra de tê-lo como colega da equipe esportiva da Marajoara. Inclusive com um detalhe interessante, a generosidade do Castilho para comigo é tão grande que o Castilho queria que eu me tornasse comentarista com ele. Tá? Me incentivou a ser comentarista. Quando eu estava já querendo largar, o Castilho chegou comigo e disse, olha, eu entendo que a narração está se tornando cansativa, etc. e tal. Né? Havia, não que ele tenha me dito isso, mas havia algo assim que corria entre nós, né? Que o narrador, quando vai ficando
velho, se Não vai torna caminhando para aposentadoria? aposentadoria, se torna comentarista. Se torna comentarista. Ele não chegou a falar isso comigo, porque eu ainda tinha pique para continuar na narração, mas eu estava realmente, sabe? E o Castilho, então, me incentivava. Ele faz essa lembrança desse jogo de Corinthians e Ponte Preta, realmente foi algo emocionante, né? Parece-me que eram 28 anos, né, que o Corinthians não era campeão. Era isso, Era 28 anos, né? Mas tem outra que o Castilho, que para mim foi emocionante, que foi quando eu conheci o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Foi a decisão do Campeonato Carioca entre Fluminense e Vasco da Gama, sabe? Fluminense tinha um timaço. Era Carlos Alberto Pintinho, Rivelino, Paulo César, era o meio-campo, né? E contra o Vasco, do Dinamite, ainda não era a época do Romário, não, isso foi em 1976 ou 77. E aí como nós fizemos? Eu participei da transmissão, Castilho também, não é? Estavam toda a equipe lá. Ivo Marajoara. Marajoara. Castilho, Ivo Amaral, Jones e eu. Quem narrou foi o Ivo? Não, o Ivo foi para a televisão. Ah, tá. O Ivo foi para a televisão. E, salvo engano, eu fiquei no rádio com o Jones e o Castilho. Eu não sei se o Castilho comentou também, porque a TV Marajoara também ia transmitir, né? Sim. Cabines separadas, né? Tudo. E foi essa. Mas eu digo, é emocionante para mim dessa, porque foi, Gesiel, aquele deslumbramento de conhecer o Rio de Janeiro e conhecer o Maracanã numa tarde de decisão. Templo do futebol, né? Numa tarde de decisão. Não era, digamos assim, um clássico dos milhões para estar lotado mesmo o Maracanã. Mas tinha, lotou. O Fluminense e Vasco. O Vasco, né? Vasco da grande torcida. E o Fluminense. Então, é uma das lembranças que eu tenho da honrosa companhia também do Carlos Castilho nas nossas excursões, como ele bem lembrou, né? Dessa de São Paulo, de Corinthians e Ponte Preta. E várias outras. O Castilho realmente, como eu digo, eu mantenho contato com ele, até, graças a Deus, ainda, e às vezes, olha, trocamos ideias assim. Houve um tempo, Gesiel, não sei se qual é o tempo aí para contar uma que um dia desse eu estava criticando essa falta de intercâmbio ou interação entre os clubes e a imprensa, principalmente o técnico e o repórter e o cronista. Aí eu lembrei para o Castilho e disse para ele: Castilho, te lembra daquelas épocas em que acabava o jogo, o repórter ia para o vestiário, colocava o fone para o técnico, no treinador, para conversar contigo. Isso, tu dialogavas, quer dizer, aí sim, quer dizer, o torcedor tinha aquele privilégio de ouvir as explicações do técnico para decisões tomadas, não é? E a própria crítica do comentarista, no caso, enfim. E era direto logo para o treinador, era né? Direto. O treinador ouvia logo. Exato. Hoje em dia não tem mais isso, né? Verdade. Gesiel, hoje é coletiva, né? Hoje é coletiva, zona mista. Artificializou-se a coisa, né? Porque é limitado, não é? É limitado. Bastante limitado. Eu estava lembrando, um dia desse eu falei para o Castilho. E olha, era interessante, você me faz lembrar um detalhe muito interessante, porque normalmente 3 rádios, Rádio Liberal, Marajoara Clube, o treinador colocava 2, 3 minutos o fone lá para falar com o comentarista da Marajoara, depois ia para o comentarista da Rádio Clube. Era individual. Era individual. Olha só, rapaz. Que coisa, né? Um dia desse eu estava, não sei como foi. Excelente lembrança essa. Aí me lembrando dessa. Que até o Ferreira disse assim, tempos que não voltam mais, né? Tempos que não voltam mais. Nós estamos numa era em que a comunicação esportiva ela está cada vez mais fatiada, né? Está cada vez mais assim terceirizada. E esse tempo realmente Tudo tem um momento, né? Tudo tem um custo, não é? Então, as limitações de tempo, tudo é por causa do custo da transmissão, dos compromissos com as redes de transmissão, sei lá, é por aí. As detentoras de direito, detentoras, né? De transmissão. Quando antigamente era mais espontâneo, mais aberto, não é? A própria seleção brasileira. Hoje, para você entrevistar um jogador da seleção brasileira, meu amigo, é um protocolo que não é fácil. Antigamente não, o repórter convivia com o jogador, com o técnico, né?
Hoje, para você conseguir uma entrevista com um jogador da seleção brasileira, meu Deus do céu, um Deus nos acuda. Vamos lá, Alex. Tem mais alguma coisa aí, Alex? Por favor. Vamos ver o que é que vem aí para o... Olha, é uma satisfação muito Olha grande aí. eu falar sobre Tadeu Matos, que é uma figura humana admirável, um profissional corretíssimo. Tadeu Matos chegou de Santarém para estudar em Belém, aqui tornou-se advogado e, paralelamente, na equipe de esportes da Marajoara, sempre brilhou como um locutor atual, tanto que ganhou logo o slogan de Tadeu Matos, o locutor vibrante. Ele ultrapassou essa fronteira do rádio, foi para a área jurídica e hoje tem um cargo importantíssimo e que ele exerce com toda a autoridade e competência. É uma alegria muito grande poder abraçar o Tadeu, companheiro de tantas jornadas, de tantas aventuras pelo rádio e um companheiro que sempre me deu a maior alegria pelo seu comportamento à frente da equipe de esportes da Marajoara, quando eu tinha a responsabilidade desse comando. Grande abraço, Tadeu. Tá aí, Ivo Amaral. Olha, rapaz, a fidalguia, a generosidade de Ivo Amaral foram fatores determinantes na minha trajetória longa no rádio. Né? Que o Ivo exercia a chefia, mas uma chefia que era aquela qualidade inata do líder. Né? Que, para tu teres uma ideia, o que eu recordo de Ivo Amaral, eu queria, chegava tempo de férias, eu queria ir para Santarém, né? Mas eu era empregado da rádio, né? Eu só podia ir, naturalmente, ter férias uma vez no ano, né? E o período tinha que ser acordado entre o empregador, Rádio Marajoara, e o empregado, Tadeu. Mas o Ivo, rapaz, acima de tudo, como eu lhe digo, esse espírito amigo dele fazia com que fossem contornadas as situações. De uma feita, então, eu fui. Eu não tinha direito às férias, então o Ivo conseguiu uma licença não remunerada para eu ir para Santarém. Aí eu fui. Gesiel, eu não sei quantos dias o Ivo me deu de folga, né? Parece, digamos que tenha sido uns 15 dias para eu curtir lá a minha cidade, nas férias da faculdade, né? Sim. Rapaz, aí eu passei dos 15 dias. Você se empolgou, passou dos 15 dias. Lá em Santarém, quando eu recebo um telegrama, naquela época não tinha telefone em casa, não. Não tinha o WhatsApp, né? Não tinha o WhatsApp. Eu recebo um telegrama do Ivo Amaral pedindo para eu voltar. Para eu voltar. Aí, rapaz, eu recebi o telegrama do Ivo, providenciei passagem imediatamente e voltei para Belém. Né? Chegou aqui, como eu estou te falando, esse espírito generoso, essa fidalguia de Ivo Amaral, faz com que ele me diga o seguinte: Tadeu, eu te chamei, não é por mim, mas é o seu Milton, que era o superintendente do Diários Associados, o seu Milton, que fica lá no gabinete dele, ouvindo a Rádio Marajoara, lá no gabinete da província do Pará, lá na Fica Campos monitorando Salles, tudo. Fica monitorando, e chega comigo e disse: cadê o Tadeu? Olha, Aí sentiu falta do Tadeu. Sentiu falta do Tadeu. E o Tadeu não aparecia, mas o Tadeu ainda não veio. Aí o Ivo dizendo, aí ele resolveu passar o telegrama me chamando. Né? Mas é como eu te falo, não fosse, eu te diria que não fosse essa amizade, essa fidalguia, essa liderança do Ivo Amaral, é possível até que eu tivesse Porque é o seguinte, Gesiel, havia certas ocasiões em que realmente a gente... Sei lá, eu me sentia às vezes meio cansado, querendo achar que... Você estava meio desanimado. Às vezes desanimado, sabe? Mas com o Ivo Amaral lá na chefia da equipe, era algo assim que a gente não podia desprezar. Né? É uma figura extraordinária, uma personalidade realmente admirável. Né? Então eu agradeço toda essa manifestação do Ivo Amaral. E tenho a dizer, Ivo, que eu também te devo muito, né, por essa trajetória que eu tive no rádio aqui em Belém, graças, fundamentalmente, à sua grande liderança. Poxa, obrigado, querido Camisa 10.
Obrigado aí ao Ivo Amaral, obrigado ao Carlos Castilho, essa turma aí, amiga, querida. Mas eu acho que tem mais alguma coisinha aí, não tem? Tem, Alex? Olha, mais uma foto, rapaz. Honra ao mérito. Olha, tem 2 fotos aí, Tadeu, olha. A de baixo é narrando o jogo, né? Você narrava com esse óculos escuro, rapaz? Houve época que sim, né? Rapaz, que estilo, hein? Que estilo, meu amigo. Olha, aqui embaixo, né? Jornal da Aclep presta sua homenagem a um dos mais corretos profissionais que já teve o nosso rádio esportivo. Até mesmo como uma forma de exaltar a qualificação profissional dos que atuavam no microfone esportivo paraense em épocas mais recuadas. Valeu, doutor Tadeu. O novo juiz, aqui no segundo parágrafo aqui. Vamos ler logo a matéria toda, que é melhor. Vamos lá. Honra ao mérito. Isso daí é um jornal da Aclep, né? Para os que atuaram no rádio esportivo no passado, a posse do juiz santareno Tadeu Matos no colegiado do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, no início de julho, foi motivo de satisfação. Durante a metade dos anos 60, quando ingressou na antiga Faculdade de Direito, até meados dos anos 80, o novo magistrado da Justiça Trabalhista foi narrador do primeiro time de locutores da Rádio Marajoara, quando a emissora pertencia ainda aos associados. O novo juiz Herbert Tadeu Pereira de Matos, após formar-se em Direito, ingressou no quadro jurídico do BASA, até prestar concurso para juiz do trabalho em 1989, atuando nas antigas juntas de conciliação e julgamento em vários municípios. Ele foi promovido agora como o mais novo integrante do colegiado do TRT. Jornal da Aclep presta sua homenagem a um dos mais corretos profissionais que já teve o nosso rádio esportivo, até mesmo como uma forma de exaltar a qualificação profissional dos que atuavam no microfone esportivo paraense em épocas mais recuadas. Valeu, doutor Tadeu. Olha aí a homenagem da Aclep para você, né? Gesiel, em primeiro lugar, eu agradeço a você e todos os seus colaboradores aqui neste programa, porque você, propicia-me realmente momentos aqui emocionantes, sabe? E agradecimentos que eu estendo justamente a todos os nossos colegas de rádio esportivo, da imprensa esportiva em geral, porque aí estamos diante do Jornal da Aclep, né? E o que eu tenho a dizer é que realmente foi honrosa para mim nessa trajetória, né? E se eu tive êxito aqui, eu devo principalmente a esses amigos que fazem um registro tão generoso, tão emocionante como estes que eu estou constatando agora, sabe? Então, é como eu lhe digo, a vida do rádio foi um momento fascinante na minha vida, por tudo, né? Por tudo. Pela própria emoção da carreira, não é? Que eu já disse há pouco, né? Que tinha aqueles momentos de desânimo, de eu querer parar, mas a atração do rádio esportivo, sobretudo, a vivência do futebol, era algo realmente contagiante. E, incluído nisso, esse compartilhamento com colegas tão maravilhosos. Não tive o privilégio ainda de ser seu contemporâneo, mas essa contemporaneidade se estende agora, não é? Claro, com certeza. Se estende agora, e na você nossa não sabe Aclep, né? Com certeza. Na nossa Aclep. Nos conhecemos no evento da Aclep, né? né? Lá na Câmara dos Vereadores, né? Foi, exatamente. E então, ou seja, é uma vida tão dignificante e enaltecedora para mim, que ela se prolonga, não é? Nesta convivência tão fraterna, tão amiga que você está nos proporcionando aqui, com esses registros também emocionantes que nos é colocado. Que legal. Eu que agradeço. Mas tem mais aí. Vamos lá, Alex. Vamos lá, para nós fecharmos aqui.
Tem mais alguma coisinha aí para nós relembrarmos aí de Tadeu Matos? Olha só isso aí, rapaz. Federação Paraense de Desportos, não é Federação Paraense de Futebol. Antes, Federação Paraense de Desportos, imprensa. Senhor Tadeu Matos, ano 1968, função repórter, órgão Rádio Marajoara. Que coisa, rapaz. Puxa. 9/7/68. E tem aí a assinatura do presidente, né? Eu não sei quem é também, né? Não era mais o Péricles Guedes de Oliveira, não? Não. Não sei. E a assinatura dele é algo particular, né? É. Mas olha aqui a foto do Tadeu aí. Quantos anos aí, Tadeu? Garotão aí, né? 68. Espera lá, eu me formei com 25. Em 68 eu tinha 23. Olha aí, 23 anos aí. Uma boa cabeleira ainda aí, né, Gesiel? É, rapaz. Hoje- Uma boa cabeleira. Olha a sobrancelha aí também bem preenchida. Poxa, rapaz. É, rapaz. Você lembra dessa carteira? Você lembra dessa foto? Lembro. Lembra? Lembro. É que antigamente quem fazia esse credenciamento era a própria federação. Era a né? própria federação. É. Eu estou aqui, mas aí não dá para eu lembrar se era a primeira, porque eu entrei na Marajoara eu acho que em setembro, outubro de 1968. Antes eu trabalhava, como eu digo, mas ainda não era funcionário. Eu ia para as transmissões esportivas, Sim, sabe? sim. Eu ia para as transmissões esportivas, sabe? Até que abriu a vaga para eu ser admitido como funcionário. E sabe como surgiu essa vaga? Ah, como é que surgiu essa vaga? Jones Tavares trabalhava na rádio e trabalhava na empresa de publicidade do Abílio Colseiro, lá no edifício... Não, a agência de publicidade era Mercúrio Publicidade, no edifício ali na 16 de novembro. Pois é, aí o Jones, levado naturalmente pelos interesses da empresa do Abílio Colseiro, estava tendo necessidade de jornada de trabalho maior na agência, né? Sim. Aí não ia dar para ele, o que ele fazia, o Jones? Ele preparava o noticiário local da Marcha dos Esportes. Né? Ele redigia o noticiário local da Marcha dos Esportes. Aí ele não poderia mais. Então, ele e Ivo Amaral e Jones Tavares foram lá na Casa da Juventude comigo, né? Perguntaram se eu aceitava tirar a carteira de trabalho para ser admitido como empregado. Olha só. Aí eu prontamente, digo, poxa, é um prazer, é uma honra. Aí, o que acontecia? Mas o Jones continuava a coletar as notícias locais para a Marcha dos Esportes, né? E eu apenas redigia, né? Então, todo dia eu tinha que apanhar com o Jones, ele fazia aquela minuta, escrevia o noticiário esportivo de Remo, Paysandu e Tuna, principalmente, né? E aí eu ia apanhar na casa do Jones e ia para a rádio redigir, né? 2, 3 horas da tarde, aí eu ficava na rádio até 4, que aí 4 eu ia para o Largo da Trindade, para A faculdade. a faculdade, né? Então foi assim, mas aí quando eu te falo, então essa carteira da Federação Paraense de Desportos é de 68, né? E, então eu acho que não é possível que não seja a primeira, né? Sabe? Não sei, pela data só que eu estou... Mas verdade. é maravilhoso aí a gente não é, constatar esse registro de um tempo tão feliz da nossa vida. Olha, eu quero agradecer muito aqui esse material aí, providenciado e enviado pelo querido Expedito Leal. O Expedito, Expedito rapaz, Leal, ele tem esse material aí, cedeu pra gente. Expedito é fantástico, né? Já esteve aqui, inclusive, e cedeu esse material aí pra gente. Sempre leio aquelas reportagens, aquelas narrações magníficas que ele faz do tempo de jornalismo dele, né? Pelo Facebook. Pelo Facebook. E tem uma coluna lá, né? Ponta de Gol, né? Sim. Ponta de Gol. É fantástico. Ele tem uma capacidade literária mesmo, de escrever. Advogado fabulosa. também, né? Também é. Advogado também. Tadeu, alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma coisa que você gostaria de mencionar, que não foi colocado ainda? Porque eu só quero te agradecer. Eu me lembro que quando nós nos conhecemos, eu ainda estava na Liberal,
e eu tinha uma vontade muito grande de lhe levar lá no meu programa domingo à tarde. Não foi possível, né? E hoje, que bom que está sendo possível lhe trazer aqui, no podcast que não é meu, é nosso, é da Aclep, né? O Pod Aclep. Então, muito obrigado, eu me sinto assim muito honrado de poder estar fazendo esse registro e de estar deixando isso aqui para a história da comunicação esportiva. Não só paraense, mas do Brasil, com registro de quem fez a história, de quem é parte da história. O Jorge Dias, ele deixou uma coisa interessante no ar aí, né? Ele dizia o seguinte: só faz parte da história do rádio esportivo quem passou por aqui, né? Aí soltava a vinhetinha da Marajoara, né? Então, quem tem história passa por aqui, pelo podcast da Aclep. Muito obrigado, querido. Sucesso, saúde. Sucesso não, sucesso, meu Deus do céu. Você já tem para dar e vender. Saúde, sobretudo saúde, para que você continue nos brindando cada vez mais aí com a sua história, com a sua experiência, com a sua vivência, com os seus conselhos, com as suas intervenções. Saiba que você é muito bem-vindo. Gisel, eu só tenho a expressar a minha gratidão por tão honroso, amigo, acolhimento que você nos propicia nesta ocasião. E desejo também, reciprocamente, todo o sucesso a todos os seus empreendimentos, né, que certamente se coadunam perfeitamente com a sua capacidade extraordinária de comunicação e de ser amigo e de ser um líder. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado a você que esteve conosco acompanhando aqui o nosso podcast, o nosso Pod Aclep. Muito obrigado. Na próxima semana estaremos com mais um grande convidado aqui conosco. E olha, eu quero convidar você para o dia 17, hein? Tadeu está convidado. Dia 17 agora de novembro, lá na sede da Tuna Luz Brasileira, tem Banda Sayonara, amigo. G&G Produções, Banda Sayonara, venda de mesas no local, mas você pode entrar em contato também, está aí aparecendo na tela, 989543282. 17 de novembro, 22 horas, a grande festa, o grande encontro Banda Sayonara. Forte abraço a todos, obrigado pelo carinho, obrigado mesmo, obrigado a toda a produção também do Getúlio Oliva, que contribui com a gente aqui na produção do Pod Aclep. Até a próxima semana, tchau galera!